Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 11. Gênesis 11. Livro do Gênesis, capítulo 11, a Torre de Babel. Acompanhe a leitura que farei, será projetada aqui atrás. Gênesis 11, de 1 a 9, tá? Gênesis 11, de 1 a 9. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vamos orar? Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, e em Cristo, Redentor nosso. Amém. Irmãos, nós vamos tratar hoje pela manhã sobre o orgulho humano e o juízo de Deus. Essa mensagem a gente encontra justamente na Torre de Babel. Vale lembrar aos irmãos que o primeiro pecado da humanidade, praticado por Adão e Eva, eles tiveram como mola propulsora justamente o orgulho. Qual foi a proposta de Satanás? A proposta de Satanás foi que Deus os impediu, Adão e Eva, de comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, para que eles não se tornassem iguais a Deus. Ou seja, Satanás plantou no coração de Adão e Eva o orgulho de se assemelharem a Deus. E se assemelharem a Deus não é no sentido do homem ser a imagem e semelhança de Deus que me refiro, porque isso o homem é, ainda que quebrado após o pecado, mas de se tornarem deuses. O orgulho é o desejo de se tornar independente de Deus. Esse foi o pecado fomentado no coração do primeiro casal. O texto que nós lemos, que está lá no livro do Gênesis, e Gênesis ele traz o princípio de todas as coisas. A proposta do Gênesis não é apenas registrar a criação. É natural que a criação esteja no Gênesis, porque a criação faz parte do princípio de todas as coisas. Mas até os primeiros males da humanidade se encontram no primeiro livro da Bíblia. O primeiro pecado, que acabei de mencionar, está no Gênesis. O primeiro homicídio, Caim matou seu irmão Abel, no Gênesis. A primeira cidade edificada por Caim,
no Gênesis, e assim sucessivamente nós temos o princípio, literalmente falando, de todas as coisas. Então, o livro do Gênesis, ele é o alicerce de toda a Escritura. E talvez você se pergunte, pastor, mas onde está o Senhor Jesus no Gênesis? Jesus está na criação. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Quando Deus afirmou, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, nós encontramos um diálogo entre o Pai e o Filho. Façamos, duas pessoas conversando, o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Mas não apenas nisso, irmãos. Quando o homem cai, nós temos no Gênesis a promessa do Redentor. Gênesis 3,15, quando Deus afirma que do ventre de Eva sairiam duas descendências, uma feriria o calcanhar e a outra pisaria a cabeça da serpente. Então observem que esse que pisaria a cabeça da serpente é o próprio Jesus Cristo, porque lá no Novo Testamento vai afirmar que Satanás é a antiga serpente e que Cristo foi aquele que esmagou a cabeça do diabo. Então observem que Gênesis, já nos primeiros versículos, nós temos o Espírito Santo, o Pai e o Filho. Em Gênesis 3,15, nós temos a primeira promessa de redenção. Então, Gênesis literalmente é o início de todas as coisas, Mas, irmãos, Babel se encontra em um momento singular da humanidade. Eu não sei se você já teve a curiosidade de, lendo a Torre de Babel, você se perguntar o texto que antecede. No capítulo 7, nós temos o dilúvio. O capítulo 7, temos o dilúvio. No capítulo de número 8 do Gênesis, você encontra então o final do dilúvio. Capítulo 9, você encontra a aliança que Deus faz com Noé, que tem como símbolo o arco-íris. E o Senhor afirmou que não mais destruiria a terra por inundação. Capítulo 10, nós temos os descendentes dos filhos de Noé. É dizer, o que antecede a Torre de Babel é o dilúvio e o que decorreu do dilúvio. Daí você vai me perguntar, pastor, mas qual a importância disso? A importância de você localizar o contexto do texto é você saber o que deu causa. O que é que aqueles homens pensaram? Por que não construir um poço, mas uma torre? Porque essa era uma tentativa de fugir de um possível segundo dilúvio. Se você imaginar uma terra inundada, uma cidade inundada, certamente os que não perderão a sua mobília são aqueles que moram nas torres altas. Aqueles que moram na planície, certamente que perderão suas mobílias, perderão suas casas, seus bens, talvez até entes queridos. Nós vimos isso recentemente no estado do Rio Grande do Sul. Então, quando os homens pensam em edificar uma torre, eles estão fugindo do juízo de Deus. Eles estão buscando ser Deus. Eles estão buscando autonomia, independência de Deus. E é aqui que nasce o orgulho. Porque o orgulho ele nasce quando entendemos ser dependentes de Deus. Observem o que diz o texto. E aí eu quero me ater nesse texto a duas coisas. A mola propulsora, o que deu causa, e segundo, a providência de Deus. O texto vai dizer assim: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar.
Verso 2: os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Vejam agora as motivações, verso de número 4. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Pastor, qual o mal disso? Que eles estão quebrando um mandamento. Eles estão quebrando uma ordem divina. A ordem divina foi: crescei e multiplicai-vos. A ordem divina é que eles deveriam se espalhar e não estarem aglomerados. Então eles quebram esse princípio divino. As suas mentes fomentam os seus próprios interesses. Eles não querem saber de Deus. É claro, irmãos, que isso aqui não aconteceu imediatamente após o dilúvio, porque de um capítulo para outro nós temos anos e anos. Então esses homens aqui, eles são descendentes dos filhos de Noé. Noé e a sua família foram salvos porque eles confiaram na providência de Deus. Deus foi generoso, foi gracioso, Deus poupou a vida daqueles que creram na promessa da redenção e Deus os salvou. E quando eu digo os salvou, eu estou me referindo especificamente ao aspecto do juízo divino, porque Deus salva do seu juízo todos aqueles que confiam na sua providência. Noé e sua família foram salvos. Ló e sua família, salvos. Lá em Sodoma e Gomorra. Raabe e sua família em Jericó, salvos. E todos que confiam na providência de Deus, que têm a Cristo como Redentor, eles são salvos da ira de Deus. O problema é que os filhos dos filhos de Noé passaram a desconfiar de Deus, e aqui eles quebram o segundo princípio. O Senhor havia dito: eu não mais destruirei a terra por dilúvio, eu não mais inundarei a terra. Deus havia prometido isso, mas eles se esqueceram da promessa. Então eles já estão quebrando dois princípios aqui. O primeiro deles, de não se multiplicar, de não se espalhar por toda a terra. O segundo princípio, de desconfiar da providência divina. Eles não acreditaram na providência de Deus. E prova disso, irmãos, é a proposta. Eles então resolvem edificar uma obra faraônica. É algo monumental, é descomunal a proposta. É uma verdadeira obra da engenharia para aquela época. Talvez você ache que a Torre de Babel tinha um tamanho imenso. A Torre de Babel, ela tinha cerca de 300 pés de altura. Aí você vai dizer: pastor, traduza isso. 91 metros de altura. Pastor, dê um exemplo mais claro. O edifício Maria Feliciana, em Aracaju, que é o nosso prédio mais alto. Aquela torre do edifício, ela tem 96 metros de altura. A Torre de Babel era quase daquela altura. O prédio mais alto no Brasil está em Balneário Camboriú, 268 metros. E o prédio mais alto do mundo está em Dubai, 826 metros. A Torre de Babel, ela se assemelhava em altura 300 pés, a altura mais ou menos do edifício Maria Feliciana. Mas a questão é, o que motivou? O que motivou está no verso de número 4. Venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue
os céus. Por que uma cidade? Nós habitamos na planície. No entanto, se vier o dilúvio, todos nós nos socorremos na Torre de Babel. Então, essa foi a proposta. Mas qual a motivação? Eles vão dizer: primeiro, para que os nossos nomes se tornem célebres. Segundo, para que nós não mais sejamos espalhados. Então, essas são as motivações. Primeiro, fugir de um segundo juízo de Deus. Como é que eles buscam fazer isso? Com a sua própria força. Irmãos, isso é um erro brutal. Não se foge do juízo de Deus com base em sua própria força. O homem só pode encontrar guarda em Deus por meio de Jesus Cristo. Deixa eu te dar um exemplo. Por que é que nós não seremos alvo do juízo de Deus no dia final? Porque nós estamos guardados em Cristo. Se você for guardado em suas obras, você será alvo do juízo de Deus. Você consegue notar isso? É justamente o que está acontecendo em Babel. Eles estão se guardando do juízo de Deus em suas obras. No entanto, eles foram alvo do peso da mão de Deus. Então, o primeiro conselho que eu quero te dar é: se você se acha tão bom, tão justo, se seu coração é tão orgulhoso, que você acha que não precisa da graça divina, se você acha que você não precisa conviver com a igreja de Cristo, eu quero lhe dizer, você está marchando a passos largos para ser alvo do juízo de Deus. Você não se esconde do juízo de Deus. Você não se esconde do peso da mão de Deus, fora do Senhor Jesus Cristo, nas obras do Redentor. Nas suas obras, você será condenado. Você precisa saber disso. É o que Babel fez. Façamos uma cidade. Nós vamos viver na planície. Mas se porventura cair um segundo dilúvio, todos nós corremos para a torre e nos abrigamos para que não mais morramos. Olha a ideia. Mas não se resume por aí. O problema é que quem busca se sustentar nas suas obras, na sua mentalidade, na sua forma de agir, de pensar, essa pessoa também se torna orgulhosa. Olha a proposta, a segunda foi, verso de número 4, para que tornemos célebre o nosso nome. Irmãos, esse foi o primeiro pecado, tornar o seu nome célebre por meio da independência de Deus. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Eles desejaram ser igual a Deus. Satanás já havia praticado esse pecado e levou outros a praticar, tanto anjos quanto homens. Eles desejaram ser igual a Deus. Eles desejaram não depender do Senhor, depender só das suas próprias forças, da sua habilidade, depender da sua capacidade. E o resultado disso foi o quê? Tornemos nosso nome célebre. Ora, se alguém precisa ser conhecido, que sejamos nós e não Deus. E ainda há uma terceira motivação. Eles dizem ainda no verso de número 4, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Ou seja, eles querem dar um destino ao dia de amanhã. Jesus disse que o dia de amanhã trará seus próprios males. Tiago questionou: quem é o homem para dizer, amanhã faremos isso, faremos aquilo, venderemos e obteremos lucros?
Tiago questiona, irmão do Senhor Jesus: quem são vocês? Vocês não sabem que a sua vida é como um vapor, como neblina, que logo se dissipa? Ora, em lugar disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, faremos isso, isso e aquilo. Ou seja, eles quebram mais um princípio. O princípio de desconfiar da providência divina. Eles não compreendem que o Senhor é o detentor do amanhã. Eles não têm essa percepção. Ah, pastor, eu já entendi. Eu entendi que, primeiro, eles estão fugindo de um possível juízo. Segundo, o coração deles é tomado de vaidade, eles desejam independer de Deus e depender das suas próprias forças, portanto, tornar seu nome célebre. Terceiro, eles desconfiam da providência divina. O Senhor havia prometido, mas eles optaram por desconfiar. Essa é a situação. E qual a providência de Deus com relação a isso? Está no verso seguinte, verso de número 5. Então, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. O Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. No verso seguinte, Deus também toma uma outra providência. Assim, o Senhor os dissipou dali pela superfície da terra desculpe, irmãos, e pararam de edificar a cidade. O Senhor toma duas providências, mas antes ele diz assim: desçamos, ou vejamos, no sentido de descer para ver. Essa afirmação, irmãos, é uma expressão antropomórfica. Porque se você disser que Deus precisou descer para ver, você está dizendo que o Senhor não é onisciente. Essa é uma expressão antropomórfica, é da forma humana ao Senhor para facilitar a compreensão do interlocutor, do leitor. É claro que Deus sabia de absolutamente tudo o que estava acontecendo. Mas quando a Bíblia diz que ele desceu, o desceu aí é descer em juízo. Deus desceu para julgar as obras dos homens e para atribuir punição àquilo. Então, qual foi a providência divina? Primeiro, construiu uma diversidade de línguas. Até aquele momento, todos os homens falavam uma única língua. Mas depois dali, um passou a falar português, outro inglês, outro aramaico, espanhol e assim por diante, chinês, enfim. Essa foi a primeira providência. Ou seja, eles já não podiam se comunicar mais. Eles não tinham, por hora, estudo de línguas. Eles não tinham, por hora, condições de saber o que significa a linguagem do outro. Então, Deus confundiu as línguas. Segunda providência, Deus os espalhou por toda a terra. Então, até aquele momento, a humanidade residia em uma determinada planície. Mas depois daquele instante, depois de Deus aplicar o seu juízo, Deus não apenas separou por línguas, como Deus separou por etnias. É aí então que nascem os continentes, as nações, é aí que nascem as etnias, as culturas, daí por diante. É nessa separação que Deus faz. E o texto vai concluir então dizendo, irmãos, no verso de número 21, verso de número 21 não, verso de número 9. Por isso, a cidade foi chamada de Babel,
porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Eu queria trazer algumas lições aplicando, mas também fazendo conexão com a pessoa bendita de Jesus Cristo. A primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é que você julga dirigir bem sua vida. Eu quero dizer que você está redondamente enganado. Você está redondamente equivocado ou equivocada. Você não é essa Coca-Cola toda que pensa ser. Você não é a última bolacha do pacote. Você não é isso que você pensa ser. Cuidado com seus pensamentos. Cuidado com seu orgulho, com a sua arrogância, a sua prepotência. Cuidado quando você acha que não precisa da providência divina, que você mesmo dá destino à sua vida, que você faz como quer, quando quer, por onde quer e da forma que quer. Porque quem pensou isso foi Satanás, depois Adão e Eva. E assim sucessivamente tem acontecido. A Bíblia diz, irmãos, que a soberba é o orgulho. A soberba, ela precede a queda. Salomão escreveu, ou seja, é o sentimento de autossuficiência que antecede o desmoronamento. A gente precisa ter cuidado com isso. A gente precisa se preocupar com isso. A Bíblia diz, a ninguém deveis coisa alguma, exceto o amor. Mas na nossa relação com Deus, irmãos, é vontade do Senhor que nós dependamos dEle. Não apenas dependamos, mas também confiemos. A gente precisa ter cuidado, irmãos, porque nós estamos tão ligados a essa terra, nós estamos com o nosso olhar tão fixado nesse mundo, que parece que para nós, em termos práticos, não temos um Deus. Parece que para nós, muitas vezes, Deus é um ser que está nos céus, que nós o buscamos quando temos interesses pessoais, mas que não compreendemos que a vida cristã influencia em absolutamente todas as nossas condutas. A sua vida cristã deve influenciar na sua lida com seus filhos, com seu cônjuge, com a sua igreja, com seus líderes. A sua vida cristã deve influenciar a sua relação com a política, com a sociedade, com a sua profissão, com absolutamente tudo, mas na prática nós não agimos assim. Na prática o que nós fazemos é, Senhor, eu te procuro quando eu precisar, mas a vida é minha. O que eu quero te dizer é que esse é um comportamento de arrogância, de orgulho. Talvez você não se dê conta disso, porque você está tão entranhado nessa maldição, que para você é a coisa mais natural do mundo. Eu não preciso de igreja, não. Eu não preciso que o pastor me procure. Eu não preciso receber correspondência de igreja. Olha, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Você acha que está abafando quando está sendo abafado. Porque o que você está incorrendo no risco é do juízo de Deus cair sobre você. Irmãos, todas as pessoas que estão fiadas nas suas próprias obras e que se julgam independente da boa mão do Senhor, essas pessoas serão amaldiçoadas por Deus, assim como foi em Babel. Ou seja, é de mal a pior. A questão é separação, distanciamento, descer a ladeira igual um caminhão sem freio e sofrer as consequências do peso da mão de Deus, porque a vontade de Deus é que confiemos na sua providência, seja o que for. Essa é a vontade de Deus.
Você quer ver como é que esse texto se conecta com o Senhor Jesus Cristo? Atos, capítulo de número 1. Atos, capítulo 1, verso de número 7. Deixa eu ler a partir do 6. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Olha a resposta de Jesus. Não cabe a vocês conhecer o tempo ou época que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Verso 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O que é que Babel queria? Tornar seu nome conhecido. O que é que Jesus disse? Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, quando vocês dependerem do Espírito Santo, vocês serão minhas, não de vocês. Vocês serão minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e por toda a terra. Quer ver a consequência disso agora? Atos capítulo 2, verso de número 5. Tudo o contrário de Babel. Verso 5, vejam só. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações. Então nós temos aqui homens de todas as partes do mundo. Observem agora o verso que segue. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua, e estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Em Babel, quando o homem resolveu depender de si, Deus executou juízo. Deus os confundiu por meio das línguas e o Senhor os espalhou por toda a terra. Em Cristo, Deus uniu, afirmando: quando o Espírito Santo descer sobre vós, vocês não vão tornar célebre o nome de vocês, vocês se tornarão conhecido o meu nome. Segundo, Deus uniu a todos em um só lugar. Ou seja, pessoas de todas as partes do mundo, não são todas as pessoas do mundo. Cada um falava na sua língua e o outro entendia como sendo falado em sua língua materna. Irmãos, isso tem uma lição muito profunda. Quando nós dependemos de Deus, a promoção de comunhão, de unidade, de graça, amor, de misericórdia, de convívio, a derramamento de provisão. Mas quando nós nos julgamos aptos para tomar as decisões, sobretudo espirituais da nossa vida, nós estamos marchando a passos largos para o juízo de Deus. Portanto, vomite a sua arrogância, a sua prepotência, o seu orgulho. Não tem gente que é assim: pois eu vou fazer só para pirraçar. Não tem gente que pensa assim: bem feito o que aconteceu com a igreja, para o pastor aprender. Não tem gente que pensa assim: olha, eu não vou participar não, mas que bom que não foi só eu. Foram muitos que não foram. Você está cego. Isso é arrogância. Isso é orgulho pessoal. Isso é prepotência.
O presente para isso é juízo divino. Não é graça e misericórdia. Olha o comportamento diferente. Eu errei. Senhor, eu confesso a minha transgressão. E quero que o Senhor me auxilie para que eu não mais a cometa. Isso é humildade. É reconhecimento do pecado. É confissão. É pedir a Deus graça para abandonar. Irmãos, eu fico assustado quando eu vejo que muitas vezes nós estamos nos orgulhando de pecados. Meu irmão, o pecado ele deve nos envergonhar. O nosso pecado deve nos envergonhar. Muitas vezes nós agimos como pessoas que se orgulham do pecado. Imagine o grau dessa cegueira espiritual. Isso não é miopia mais não. Isso é cegueira espiritual. O pecado que deveria nos constranger, ele nos orgulha. Veja só, foi exatamente isso que aconteceu em Babel. O pecado deveria constrangê-los. O pecado os orgulhou. Em Cristo, aqueles que dependeram da graça divina, aqueles que foram alvo da eleição de Deus e da salvação no tempo, eles receberam a capacitação do Espírito Santo. E na igreja de Atos havia unidade, comunhão, havia deleite espiritual. Será que você consegue enxergar que nós temos coisas antagônicas aqui? De um lado, Babel, o orgulho pessoal e o juízo de Deus. Do outro lado, a presença de Cristo, o derramar do Espírito Santo, a unidade da igreja e as bênçãos divinas. Você consegue notar isso? Ou será que você está tão cego espiritualmente que muitas vezes você chega a torcer contra a obra do Senhor e se orgulha disso? Irmãos, ou nós abandonamos a nossa própria vontade, o nosso orgulho, a nossa prepotência, ou nós temos um coração quebrado diante de Deus, aos pedaços, humilhados aos pés do Cordeiro, ou nós sofreremos todos os juízos advindos do orgulho pessoal. Mas ninguém escapa do juízo de Deus, porque o juízo de Deus, ele é justo. Pastor, se ninguém escapa, como é que um crente pode escapar? Porque para o crente, o juízo de Deus recaiu sobre Cristo. Por isso que os filhos de Deus, eles não serão alvo do seu juízo, porque o juízo que viria sobre eles recaiu sobre Cristo, que é aqueles a quem eles creem. O Salmo 127, verso 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E aí eu quero concluir essa mensagem lhe perguntando: quem tem edificado a sua vida? É você com seus conceitos fajutos? Seus conceitos que você julga que são um verdadeiro alicerce para você, quando você não sabe que os seus conceitos e o seu orgulho não passa de um castelo de areia, que na primeira onda vai desmoronar? Ou você de fato tem construído a sua vida com base na palavra de Deus e na sua santa e gloriosa vontade? Jesus disse que aquele que ouve a sua palavra e não a pratica,
é semelhante a um homem insensato. As agruras da vida baterão contra ele. E grande será a ruína dessa casa. Mas aqueles que ouvem a palavra e a praticam, esses também sofrerão com as agruras da vida. Aqui, irmãos, a gente não prega mentira, não. Esse evangelho de farrapo, triunfalista, que tem por aí afora, esse evangelho de que o crente, ele é o Senhor, e Deus virou servo do crente, Deus tem que fazer esse evangelho que tem trazido palavras de repetições, parecendo um verdadeiro que enfeitiça a cabeça das pessoas. A gente não compactua com isso. Aqui a gente prega a verdade. Você vai passar dificuldade na sua vida. Você vai ter dificuldade, talvez, com sua família, na sua saúde. Talvez você tenha dificuldade com alguma situação que represente para você uma tentação. Você vai chorar muitas vezes na sua vida. Você vai lamentar. Ninguém está aqui para enganar você, não. Aqui não é igreja de evangelho triunfalista. Aqui é igreja de evangelho genuíno. O que Jesus disse foi: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse, ainda que sofrendo as agruras da vida, por quê? Porque as ondas baterão contra ele, os ventos, ele permanecerá de pé. Por quê? Porque a sua casa foi edificada sobre a rocha. Quem é você? Ou onde está você? Entre os orgulhosos de Babel ou entre aqueles que dependem da graça de Deus? Vamos nos colocar de pé e orar. Senhor, tenha compaixão das nossas vidas, tenha misericórdia de nós. Muitas vezes não sabemos o que pensamos a nosso respeito. A bem da verdade, Senhor, muitas vezes, na maioria delas, pensamos muito mais sobre nós do que deveríamos. Queremos pedir ao Senhor perdão, compaixão, que nos livre do peso da Tua mão, da Tua disciplina, ainda que sendo justa. Nos ajude, Senhor, a depender da Tua graça, a olhar para o autor e consumador da nossa fé, ter os nossos olhos fitos nele, a nos desembaraçarmos de todo o peso do pecado que temos carregado conosco e que muitas vezes nos assedia. Deus eterno, nessa manhã, nessa oração, poderíamos pedir que o Senhor nos livrasse de muitos dos nossos inimigos, pois precisamos de todos os livramentos. Mas nós queremos pedir também que nos livre do pior de todos eles, de nós mesmos. Livra-nos do nosso orgulho, da nossa prepotência, quebranta o nosso coração. Se necessário for, nos humilha aos pés de Cristo, Senhor. Caso não tenhamos a compreensão que lá devemos estar, ajuda-nos a temer o Teu nome, a amar a Tua verdade, a nos deleitarmos na Tua presença. É a nossa oração, confiados em Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós, hoje e eternamente.